Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada. Tempo é esse, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Muito bom! Pai do Senhor, irmãos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje na nossa primeira escola bíblica dominical online de 2021. Glória a Deus, né? Presencial, online, estamos aqui para falar um pouco mais sobre a palavra de Deus para os irmãos. E hoje eu coloquei esse louvor, é um louvor muito antigo da aula da série, mas é um louvor que vai falar sobre a nossa lição de hoje, compromissados com a evangelização. Na lição de número 11, glórias a Deus, né? Vai falar aí como nós, cristãos, temos que estar aí focados, compromissados com a evangelização. Confesso para os irmãos que quando eu li aqui essa revistinha, comecei a estudar essa lição, meio que foi um tabef na minha cara. Meio que foi um tabef, né? Meio que foi um despertamento para a gente acordar, né? Que é o nosso trabalho aqui na Terra. Nós estamos aqui para isso, para pregar, proclamar o Evangelho de Cristo. Então, bora lá? Sem perca de tempo. Vamos começar com aqui nosso texto áureo. Nosso texto áureo tá lá em Romanos 11, 6. Texto áureo tá em Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crêem, primeiro dos judeus e também dos gregos. Glórias a Deus. Verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante ao Evangelho de todo o Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos. Irmãos, isso é sério, hein? Mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. É a nossa responsabilidade pegar o Evangelho. Amém? E a nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em Marcos. Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao 20. Vou ler aqui para os irmãos. Abra minha Bíblia em Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao verso 20. Amém? E nós usamos também o livro de Marcos para fazer discipulado, não é verdade? Então, bora lá. Verso 14. Finalmente apareceu aos 11. Quem apareceu? Jesus, né? Estando eles assentados juntamente, e lançou-se em o rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não ouvires crido nos que tinha visto já ressuscitado. Por que 11? Né? Era 12 discípulos, ficou 11, porque Judas, né? Cariotes, não sei falar o nome do homem, do Judas lá, gente. Mas eu vou conseguir falar. Judas, ele, né, se suicidou depois de ter traído Jesus. 15. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios,
falarão novas línguas. Glórias a Deus. Pregarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Aqui no verso 18, falando da serpente, né? Lá temos também, como base bíblica desse versículo, Atos 28:5, quando Paulo estava lá na ilha de Maltas, onde ele foi picado por uma serpente, né? Que o pessoal ali queria matar Paulo, porque Paulo estava pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas Deus não permitiu que o veneno daquela serpente ferisse a vida de Paulo, né? Porque ele estava ali proclamando o evangelho do Senhor. Por isso que fala, se beberes alguma coisa mortífera, não fará danos algum, né? Muita gente sofreu, né? Ali, maus tratos, pregando a palavra do Senhor, né? Foi um sofrimento muito grande, muito grande. E o nosso objetivo geral desta lição hoje é nos conscientizar a respeito do compromisso da evangelização. Amém? Irmãos, como estamos dormindo nesta questão, né? Como estamos dormindo? Quando eu falo que quando eu li essa lição eu recebi um tapa na minha cara, é que muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, preocupados com as nossas próprias aflições, sim, querendo resolver os nossos próprios egos. E esquecemos que o nosso chamado aqui na Terra não é somente para isso, né? Não é o princípio disso. O princípio de nós estarmos aqui na Terra é anunciar, pregar o Evangelho de Cristo. Glórias a Deus. E hoje nós vamos entender um pouquinho melhor, vamos se conscientizar sobre isso. Vamos ler a nossa introdução? O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho e do mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Amém? Somos igreja. A igreja não é o templo, gente. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. E qual é o significado de igreja? Chamados para fora. Não ficar dentro do nosso mundo, do nosso contexto, do nosso globo. Eu estou com Jesus. Nosso egocentrismo, né? Jesus é nosso, Jesus vai me abençoar e ponto final. Chega. Não, essa não é a nossa missão. Igreja, chamados para fora, chamados para pregar, anunciar o evangelho de Cristo. Amém? Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. A evangelização como prioridade. A lição de hoje é realmente para só mais nos conscientizar, né? Nos relembrar que realmente nós temos que fazer aqui nessa terra até a vida de Jesus. E de fazer discípulo de todas as nações, porque o Espírito e a noiva dizem vem. Jesus está voltando. E nós precisamos cumprir, né, o nosso trabalho aqui na terra. A evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem Jesus como Salvador e morte aos que rejeitam a divulgação das boas novas de Jesus Cristo. É a tarefa de todos nós. É a nossa tarefa de, como cristão, lavados e remidos em Jesus Cristo, proclamar esse evangelho, esse Jesus que nos escolheu, que nos amou primeiro, que nos salvou, né, que nos redimiu, que nos transformou, que mudou o nosso caráter de vida, que ele só não pode mudar o nosso, mas também pode mudar o do nosso próximo, né? E nós temos que anunciar esse Jesus maravilhoso. Glórias a Deus.
Difícil aqui, hein, irmãos? Bora lá para o nosso primeiro subtópico, que é o evangelho. Essa palavra, ela vem de duas palavras gregas. Eu, advérbio bem. E angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Assim, a palavra evangelium quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, que é esperanças, né? Esperançosa. E a mensagem que Cristo quer salvar o pecador, né? Quem nunca leu João 13,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. É o meio que Deus usa para a salvação de todos aqueles que crê. Todos aqueles que crê. Aqueles que não têm vergonha do evangelho. Como nós já falamos, lemos lá no nosso textuário, né? Romanos, capítulo 1, verso 16. Não me vergonhe do evangelho. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Só pelo meio do evangelho. Glórias a Deus. E a gente tem que anunciar essas boas novas, né? Anunciar a boa nova de Jesus. Que Jesus, ele veio aqui na terra, se fez carne, né? Se fez gente como a gente, para mostrar pra gente que a gente consegue vencer o pecado. Jesus viveu aqui nessa terra 33 anos. Ele não deixou se contaminar com o mal, com o mal que o mundo tá, né? Que o mundo tem. Não deixou e mostrou para nós que nós podemos vencer o mundo porque ele venceu o mundo, né? Pra gente ter bom ânimo, pra gente acreditar que a gente pode passar pelas aflições daqui da terra com ele, com Jesus. E a gente precisa anunciar essa boa nova que ele nos trouxe, não é verdade? E acreditar, né? Não se vergonhar do evangelho. Muita gente, quando vira cristão, acaba tendo um pouco de receio. Nossa, agora você é cristão? Ah, você é crente, você agora não pode fazer isso. Ah, porque você é crente. Mas não, saber que nós vamos viver um novo caráter em Cristo. Assim como nós, né, fomos lavados e remidos em Cristo. Nós podemos ter essa autoridade em Jesus Cristo para anunciar essas boas novas. Assim como lá em Marcos 16, capítulo 20. E eles tendo partido, os discípulos partiram e pregaram por todas as partes, cooperando com ele, o Senhor, e confirmaram a palavra com eles os sinais que o seguiram. A partir do momento que você crê, que você sabe que Jesus é a boa nova, os sinais dele seguem com você, né? Os dons espirituais seguem com você. Não precisa você. Claro que nós precisamos buscar, né, em oração, em jejum e em palavra. Mas a partir do momento que você se permite ser usado pelo Espírito Santo, se você permite ser usado por Jesus para anunciar as boas novas, estes sinais te seguem. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o nosso segundo subtópico. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, como está em Atos 20, 24. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, como está em João 14, 6. E também afirmou, o campo é o mundo, está lá em Mateus 13, 38. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Glória a Deus, né? Então, irmãos,
O campo é o mundo, né? Temos que sair aí, ó, jogando a semente. Na seara é grande, gente, né? E nós somos os semeadores. Glórias a Deus. Olha lá, o campo é grande. Nós precisamos mostrar para esse mundo, falando sobre o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, né? E não há salvação sem Jesus Cristo. Não há salvação sem um conhecimento do Evangelho. E é a nossa responsabilidade anunciar as boas novas. Glórias a Deus. É a nossa responsabilidade. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Glórias a Deus. E a gente precisa anunciar o nosso Evangelho. Não só no mundo, né? Fazer missões, igreja, não é só, como é que se fala? Fazer missões não é só ir lá para fora de outro país, visitar outros estados. Você pode fazer missões do lado da sua casa. Você pode fazer missões dentro da sua casa. Você pode falar sobre Jesus dentro da sua casa. Você pode falar de Jesus sobre o seu vizinho, falar de Jesus na sua rua, né? Não que não precise ir lá para fora, precisa sim. Mas muitas vezes, né, as nossas condições não nos permite, né? É questão de geografia. Não é só a geografia, outros estados, outros países, mas também a geografia daqui, ali, de falar para o seu vizinho do amor de Jesus Cristo, né? E a sua vida, por si só, também prega o evangelho de Jesus, viu? Nós temos que estar atento àquilo que falamos, àquilo que fazemos, às nossas atitudes, porque as nossas atitudes também pregam o Evangelho de Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Então, vamos lá agora para o nosso terceiro subtópico. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. É um trabalho coletivo, né? Não é um trabalho individual. Não, é um trabalho em equipe. É uma responsabilidade nossa, como eu já falei. Cada crente ganhador de almas, como está lá em Atos 8:4, aonde Filipenses foi para Samaria. Felipe foi para Samaria e pregou, falou das boas novas de Jesus lá. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é feito mediante ao Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, lá como nós lemos lá em Romanos 1:16, né? Não envergonhar do Evangelho, falar do amor de Deus, do poder de Deus para as pessoas. Esse Deus tremendo que nós servimos. E a síntese do tópico 1 é: o Evangelho é uma questão de vida e morte. Por isso, a evangelização é uma prioridade. Amém? No livro de Atos, nós vimos como Jesus trabalha nas vidas dos apóstolos, né? Porque eles seguiram, eles entenderam que eles precisavam anunciar o Jesus que eles viram, né? Que eles conviveram junto, que ele ressuscitou e eles conviveram depois da ressurreição. E no livro de Atos nós percebemos os apóstolos indo pregar, curar em nome de Jesus, batizar em nome de Jesus, receber o Espírito Santo, receber os dons de línguas, os dons espirituais, para poder continuar pregando o Evangelho, não é verdade? Tem a pregação de Felipe aos samaritanos, aos eunucos, glórias a Deus. Após Jesus, o Evangelho ficou aberto para todos, para qualquer um que quiser seguir, para qualquer um que quiser se renunciar. Aleluias. E os apóstolos levavam essa palavra viva para cada um que quisesse ouvir. Glórias a Deus. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico, que é Jesus morreu
para salvar todos os seres humanos. Jesus não morreu só para os judeus. Jesus não morreu só para os gregos, para os gentios. Jesus morreu por toda a humanidade. Glória a Deus. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é compreensão do assunto à luz da Bíblia. Né? Eu acabei de citar aqui o livro de Atos, né? Atos, onde Lucas escreveu, onde podemos ver vários exemplos de pessoas pregando e ministrando a palavra do Senhor. Jesus, próprio Jesus, né? Jesus pregou para o povo, batizou, curou, glórias a Deus. E isso tudo à luz do seu Pai. Então, a gente temos as ferramentas, nós temos a ferramenta. Temos a oração, o jejum, a Bíblia, sabe? Então, a gente não tem desculpa para dizer que nós não podemos pregar a palavra do Senhor, porque nós não temos, né, nenhum roteiro, algo que nos dê o caminho que nós temos. Antes de mais nada, nós temos Jesus, que morreu na cruz por nós, glórias a Deus. E ele deixou aí, tudo isso para nós seguirmos e viver firme e forte, pregando, anunciando o seu evangelho. Glória a Deus. Agora nós iremos aqui para o subtópico 2. Por que Jesus morreu? E aí? Por que será que Jesus morreu, hein, gente? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se encontraram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada. O que vocês acham que é? Jesus é uma expiação limitada, tem aí o seu limite, ou é ilimitada? Ilimitada que é assim, ó, não tem limite. O que vocês acham? Vamos descobrir? Então, bora lá. A expiação limitada. Olha lá, trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhida desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma versão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada em uma exegese ruim, muito ruim. Como acontece em uma interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma que Deus, afirma o querer de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos, defensores dessa teoria, então concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Famoso povo que tira um pedacinho da Bíblia e quer tirar a sua verdade, tirar o que acredita, né? Tirar a verdade, a verdadeira essência da palavra. Glórias a Deus. Agora nós vamos ver que Jesus não é limitado. Jesus, ele é ilimitado. Olha lá, expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos dos nossos pais, os quais usam a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é Salvador do mundo. Aleluias. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, como está em 1 João 4,14. E não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro, em toda a criatura, como está no verso 16, e de fazer discípulo a toda criação. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Como está em João 3,16, Deus mandou seu único filho para morrer por todos nós, para a humanidade.
E também Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glórias a Deus. Jesus morreu por todos os pecadores. Jesus morreu para todos. A diferença é quem é que quer viver em Cristo, viver em Jesus. Não é verdade? Quem não conhece? Temos Paulo como exemplo. Paulo matou tanto crente, tantos evangélicos. Aleluias! E ele teve um encontro com Jesus. Um encontro que mudou a sua vida. Um encontro que fez ele escrever vários livros para nos ajudar a viver neste mundo com Cristo. Aleluias! Então não julgues para não ser julgados. Não somos nós que vamos julgar. Não temos esse direito. O que nós devemos fazer é pregar, ministrar para a vida desses que necessitam ouvir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Quem convence não é eu, não é você, e sim é o Espírito Santo. O que temos que fazer é jogar uma sementinha todos os dias no coração dessa pessoa. Glórias a Deus. E o resto, o Espírito Santo conduz. Glórias a Deus. E a síntese desse tópico, do subtópico 2, é a expansão da expiação de Cristo e de caráter ilimitado. Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Glória a Deus. Antes de irmos para o nosso tópico 3, quero ler com vocês na íntegra, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Que amor é esse, hein? Que amor. Irmãos, eu tenho só um filho, tenho só o Emanuel. Eu não teria coragem de dar meu filho para morrer por alguém que não mereça. que vai negar, que vai falar que não existe, que vai fazer de tudo para distorcer a sua verdadeira palavra. Que amor é esse? Que amor é esse? Que graça incalculável. Glórias a Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico. Evangelização local e transcultural. Nós já falamos uma vez, já teve ministrações sobre isso na nossa igreja, em vários cultos de missões. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre isso. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões de todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos relata ainda o poder do Espírito Santo, a obra de evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Glórias a Deus. O livro de Atos mostra as missões feitas por diversos lugares, né? Em Gálata, em Efésios, na Samaria, em Filipenses, aleluias. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Esse nome missionário. Tantas pessoas têm esse título, né? Missionário, missionária. Missionário não é só aquele que está pregando dentro dessa igreja, né? É amplo, né? Missão, missionário. É aquele que está no campo, aquele que está lá, dando a sua cara a bater para ministrar para as outras, como é que se fala? Outros lugares, outras culturas, né? Tem um nome correto que agora eu não consigo lembrar. E quando eu tô nervosa, piorou, eu não consigo falar mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nome missionário. Não é qualquer pessoa que pode ter um nome desse, missionário, né? É uma palavra muito importante, né, na vida de uma pessoa. É uma responsabilidade muito importante. Subtópico 1. Evangelização. É um ato de comunicar as boas novas por meio da palavra e ação. E ações. É o que Jesus fez, como está lá em Mateus 4:23. E nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente,
é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia, isto, a habilidade de falar em línguas que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia da xenolalia missionária, mas eles continuaram a obra missionária, mesmo sem a xenolalia. A xenolalia nada mais, nada menos do que o batismo em línguas. Dons de línguas, na verdade, né? Dons de línguas. Isso, irmãos, é uma coisa, se eu estava estudando sobre isso, é espetacular. É dom de línguas. Línguas que, quando você está ali naquele poder, você começa a falar em línguas que só quem tem um dom de interpretar sabe o que você está falando. Senão, não tem intérprete, né? É falar outra língua que ninguém consegue interpretar. Também tem o nome de glossolalia. Sim, glossolalia. Que quer dizer o quê? Que a pessoa ela é tomada pelo um espírito que ela consegue falar o idioma daquele povo que ela está ministrando. Ela não sabe o idioma daquele povo, mas ela é tomada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo faz ela falar o idioma daquele povo, e aquele povo é ministrado. Glórias a Deus, irmãos. Isso aí é para quem tem muita intimidade com Deus. E é lindo. E é espetacular. Imagine você chegar num lugar que você não conhece. Eu estava ouvindo até um testemunho de um irmão, que ele foi pregar numa tribo indígena, e ele não sabia falar a língua deles lá. E ele tinha um intérprete. E ele precisava ministrar num dia, e esse intérprete dele não pôde ir. Chegou lá, o Espírito Santo tomou ele de uma tal forma que ele começou a falar o idioma daquele povo. E muitas almas se renderam a Jesus. Muitas almas. Isso é usado para pregar a verdadeira e eficaz palavra de Jesus para todos os povos, línguas e nações. Glórias a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa. E eles pregavam muito, mas teve uma hora que eles não usaram mais a xenolalia, mas mesmo assim continuaram missões sobre todos os territórios que eles puderam entrar, eles conseguiram para fazer a missão. Glórias a Deus. Bora para o nosso segundo subtópico, as missões. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas e culturas diferentes da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar a estratégia conforme o costume de cada grupo e a etnia, certo? Veja como Paulo introduziu a sua pregação na sinagoga da Antioquia, na Pisidia, nossa, nome difícil, né? Para se anunciar a Jesus. Paulo conheceu várias culturas, várias etnias, né? Ele pregou em várias culturas diferentes. E comparem como os discursos do Areópagos em Atenas, que está lá em Atos 17, 22, 31. Depois os irmãos leiam para comparar aí, tá bom? Leiam Atos, anotem aí. Atos 13, 16, 17, 32, para vocês verem como que Atos falou lá na sinagoga, sim, na Antioquia, e como Paulo, se comportou lá em Atenas, que está lá em Atos 17, 22 e 31. Anote, entrem e estudem, para vocês verem lá a diferença. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir, minha gente, as culturas. Jesus quer tirar o paganismo da cultura, mas não mudar a cultura, né? Olha lá, não tem diferença. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Aleluia, que coisa linda.
Por isso, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se faz servo de todos. Judeu para os judeus, sem lei para o sem lei, como está lá em 1 Coríntios 9, do 19 ao 12. Vamos ler? Quero ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 9. Ele se passou por várias coisas. Passou por várias, né? Judeus. Cadê? 9. Anotei aqui, ó. Capítulo 9, do 19 ao 22. Olha lá. Ou tô falando em 2 Coríntios. Desculpa. É 1. 9. Peraí, que vamos achar. 9. Eu deixei aberto e depois eu fechei. Achei. Aqui, tá até marcado aqui, eu marquei, ó. 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre, isso é Paulo dizendo, tá? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar a maior número possível. Maior número de quê? De pessoas para Cristo. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre regime de lei, da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, como o fim de ganhar os fracos, e fiz-me todos para que todos, com o fim de por todo o modo salvar. Para concluir aqui nosso segundo subtópico de missões, vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 19 ao verso 22, onde Paulo, ele se fez, né? Ele se transformou em cada cultura, ele conheceu cada cultura, ele andou em cada cultura, né? Ele não chegou querendo mudar a cultura de ninguém. Ele só queria falar do amor de Jesus. Ele só quis falar, mostrar Jesus para as pessoas conhecerem de Jesus em todos os 4 cantos da terra. Glórias a Deus. Ele sofreu um bocadinho, né? Quem diz? Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu estarei contigo, porque eu venci o mundo. Glórias a Deus. Então vamos ter bom ânimo no Senhor. Glórias a Deus. E proclamar o amor, o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos seguir o exemplo de Paulo. E terceiro e último subtópico, o desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo, está em Mateus 13, 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judeia, nem a Roma, nem a cidade e a tua. Nem a minha cidade, nem a tua. Jesus não disse para o primeiro pregar em Jerusalém, nem depois na Judeia, depois em Samaria, depois ser testemunha até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém, tanto em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Como está em Atos 1, 8. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confirmando entre os judeus, pois Jesus mesmo diz, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Aleluias! Glórias a Deus, como está em Mateus 10, 23. Ei, não é na minha, não é na sua casa, não é na sua cidade, não é no seu vizinho, é nos confins da terra. Use o que tem a seu favor para falar o Evangelho de Jesus. Fala do Evangelho de Jesus para quem você conhece. Não tenha medo. Peça o discernimento do Senhor, que Ele vai te dar para você falar do Evangelho para quem você acha que não vai acreditar. Como eu já falei, quem convence não é eu, não é você, mas sim o Espírito Santo. O Senhor quer a nossa atitude e que nós possamos viver, revivenciar esse amor de missões, revivenciar esse amor para a evangelização. Irmãos, a gente já fizemos vários trabalhos de evangelização na nossa igreja e foi a coisa mais linda. O Senhor operou constantemente. Fizeram vários trabalhos, fizemos um trabalho social lá no Figueira Grande e também no Jardim Ibirapuera. Foi uma coisa espetacular, né? Um trabalho social juntamente com evangelização foi a coisa
mais linda que eu já vi. E o Senhor trabalhou em várias vidas. A semente foi plantada, né? A gente não pode se indignar quando a palavra do Senhor é pregada e falar assim, o culto não foi bom não porque almas nenhuma se renderam. Eu já pensei muito assim, irmãos. Eu já pensei. A gente não pode, depois de conhecendo mais a palavra do Senhor, perceber que não é assim que as coisas funcionam. A palavra tem que ser pregada. Ela tem que ser plantada, né? E temos que regar. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. E daí vai vir um crescimento. E do crescimento vai vir uma árvore. Da árvore vai vir os frutos. Aleluia! Glórias a Deus. Que nós possamos viver em fervente oração para poder pregar e evangelizar fortemente o Evangelho de Cristo. Estudando a palavra do Senhor. Estudando, meditando, em jejum e oração. Não use suas redes sociais para falar mal da vida do outro, não. Ou para provocar o outro, não. Mas use para benefício do amor de Cristo. Benefício do amor de Deus sobre a sua vida. Mostre o quão Deus é bom na sua vida. Quão maravilhoso Ele é. Glórias a Deus. Não é proclamar um evangelho de prosperidade. Um evangelho de vida mansa. Não. Jesus não veio para fazer isso. Ele veio para mostrar que no mundo teremos aflições. Mas logo voltarei para resgatar a minha igreja. Jesus está voltando. Aleluia. E como nós, noivas do Senhor, temos que se preparar todos os dias. Está bela, assim como uma noiva fica bela para o seu noivo. Nós temos que ser uma noiva bela, preparada para Jesus, para nos resgatar. E naquele grande dia, Ele perguntará sobre as suas obras. Perguntará o que nós fizemos para anunciar o amor dele. Aleluias. E para concluirmos, nós vamos fazer aqui a nossa conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou. Eita, peraí um pouquinho. Ele mesmo declarou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, como está em João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação. Disponível a todos os povos, mas há necessidade de alguém para levar essas mensagens de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ele continua sendo cada dia mensagem nova. Eu espero, irmãos, que essa lição de hoje venha nos conscientizar, né? Vamos sair do nosso egocentrismo. Cristo não é egocêntrico. Cristo veio para toda a humanidade. Veio para mim e veio para você. E que nós possamos, como fala o hino, ide por todo mundo e proclamar o evangelho, né? Como está lá em Marcos 16:15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que essa lição possa falar fortemente ao seu coração, assim como falou o meu. Fica com Deus, irmãos.